Pessoal, começa esse vídeo pedindo a sua colaboração. Deixe o seu like nesse vídeo, porque o YouTube ele está modificando, alterando as formas de divulgação dos vídeos. Eu não sei como que é agora essa nova forma de divulgação, mas na última semana o desempenho do canal foi muito baixo, os vídeos não foram bem divulgados, então eu preciso do seu like e deixa aqui nos comentários também se você está sendo notificado dos vídeos. É muito importante que você deixe o like, que você me avise, me informe se você está sendo notificado. Eu conto com a força e a contribuição de cada um de vocês. E hoje à tarde nós tivemos dois fatos muito relevantes. O primeiro deles, a derrota do Paris Saint-Germain para o Bayern de Munique. Neymar esteve muito apagado no jogo, foi uma grande decepção e faltou ao Paris Saint-Germain um atacante estilo Wellington Tanque. Certamente se o Wellington Tanque fosse o atacante do Paris Saint-Germain, o resultado teria sido muito diferente. Mas antes do jogo começar, nós tivemos mais um episódio completamente repudiável por parte do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro passou de todos os limites porque o presidente intimidou e ameaçou um repórter do jornal O Globo que fez uma pergunta simples, que é uma pergunta de interesse da população, relacionada aos depósitos de Fabrício Queiroz na poupança de Michele Bolsonaro. O presidente não gostou da pergunta relacionada à poupança de Michele Bolsonaro e ameaçou e intimidou o repórter. Vou abrir aspas aqui para vocês. Bolsonaro disse o seguinte para o repórter do jornal O Globo, perguntando sobre os depósitos de Queiroz na poupança de Michele Bolsonaro. Bolsonaro reagiu da seguinte forma, aspas, minha vontade é encher tua boca com uma porrada, tá? Minha vontade é encher a tua boca com uma porrada. Isso não é um linguajar de um presidente. Isso não é uma postura de um presidente. Isso não é uma postura de uma pessoa civilizada. Bolsonaro se aproxima de um animal ao falar que vai agredir um repórter, ao externalizar a vontade de socar o repórter por ter feito uma pergunta simples. O que Michele tem a ver com Fabrício Queiroz? Essa é uma pergunta que a população quer saber. E o presidente precisa responder, porque Michele é esposa de Bolsonaro, Fabrício Queiroz era amigo do presidente da República e qual é essa relação entre Queiroz, Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Nessa semana eu fiz um vídeo e eu comentei com vocês que toda vez que mais notícias saem, todas novas notícias sobre o caso das rachadinhas, é uma complicação a mais para Flávio Bolsonaro e também para a família Bolsonaro. Porque as novas notícias acabam dificultando ainda mais as explicações de Flávio e agora também de Bolsonaro. O presidente ele está ligado ao esquema das rachadinhas do Flávio Bolsonaro porque a filha do Fabrício Queiroz, a Natália Queiroz, enquanto ela era assessora do deputado Jair Bolsonaro em Brasília, ela mandava dinheiro para a conta do Fabrício Queiroz. Então isso mostra uma relação entre os dois gabinetes, o de Flávio e também o de Jair. E o Ministério Público e a revista Cruzoé, com a quebra do sigilo bancário de Fabrício Queiroz, identificou depósitos na poupança de Michele Bolsonaro realizadas por Fabrício Queiroz que beiram a casa dos R$90 mil, um valor muito superior àquele empréstimo inicial que Bolsonaro havia dito que prestou a Fabrício Queiroz, mas que nunca comprovou aquela fala. E nós precisamos esclarecer. E Bolsonaro precisa tomar um puxão de orelha, porque ele não pode ameaçar um repórter, ele não pode ameaçar um jornalista ou intimidar um jornalista como ele fez, porque essa postura de Bolsonaro influencia os seus apoiadores a agredirem jornalistas, a agredirem a imprensa. Essa postura selvagem do presidente da República, que merece todo o repúdio, porque Bolsonaro não entende qual é a função da imprensa. A imprensa precisa perguntar, foi uma pergunta simples, foi uma pergunta que precisa ser respondida. E por que Bolsonaro está mas tão incomodado com essas respostas, com essa pergunta? E por que essa resposta incomodaria tanto assim o presidente da República? Bandido bom é bandido morto? Bolsonaro está com medo dele se matar com um tiro na cabeça, já que essa resposta poderia mostrar que ele é um bandido? Qual é o grande medo de Bolsonaro de responder a essa simples pergunta de um jornalista do jornal O Globo? Uma pergunta que todos nós brasileiros queremos uma resposta. Por que Fabrício Queiroz fez tantos depósitos na poupança de Michele Bolsonaro? Sendo que Queiroz tinha que depositar aparentemente na poupança
poupança de Bolsonaro, mas ele depositou na poupança de Michele. Tudo isso precisa ser esclarecido e quanto mais Bolsonaro tripudia, quanto mais Bolsonaro se mostra selvagem com relação a esse assunto, mais suspeitas são levantadas. Por que, Bolsonaro? Por que você não responde? E por que o Flávio está com medo de ficar frente a frente com Paulo Marinho? Qual o medo da família Bolsonaro? Que tanto essa família quer esconder? Essa é a grande pergunta. E será que Bolsonaro conseguiria dar um murro na boca do repórter? Não sei. E será que se o repórter desse um murro na boca do Bolsonaro, o que será que iria acontecer? Algumas pessoas podem dizer que a dentadura iria voar, porque falam que o Bolsonaro maldosamente tem uma dentadura. Mas enfim, gostaria que você deixasse aqui o seu comentário, o que você achou desse assunto. Deixe seu like no vídeo, ajuda demais aqui nesse momento turbulento e incerto do YouTube.